Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na Jornada Mundial da Juventude de Rio 2013, o Papa Francisco nos dizia, todos nós estivemos lá, de que passemos adiante e nos tornemos construtores da Igreja, protagonistas da história. Já no ano de 1500 e poucos, no século XVI, São José de Anchieta nos dizia que a verdadeira evangelização é o jovem evangelizando o jovem. Então, esse mês, a nossa tarefa, nós devemos discutir agora, neste momento, qual é o verdadeiro papel e o espaço que o jovem deve ocupar na igreja. Nós já vimos, junto com as autoridades civis, o papel na sociedade, na família, e a partir de agora nós veremos na igreja. Então, para começar, nós nos apresentemos também, e cada um o nome, o que cada um faz na igreja. Aqui hoje vai ser a nossa discussão. Meu nome é Pamela, eu sou catequista de Cristo e eu trabalho não, né? Mas ajudo na juventude em várias atividades, principalmente vendendo churros. Meu nome é Jaqueline, eu dou catequese para as crianças, sou da pastoral do dízimo, canto no coral também e... É isso. Ah, dos jovens também participo. Pastoral das artes. Meu nome é Lucas, eu tenho 13 anos e eu participo da Pastoral dos Acólitos e eu canto no Ministério França Vitória, da Parábola Fregão. Sou Martin, participo da pastoral da catequese, pastoral do dízimo e da juventude Fregão. Meu nome é Lucas, eu participo da Pastoral das Artes e da Pastoral da Comunicação. Meu nome é Carola, sou catequista e participo da Pastoral das Artes. Meu nome é Duro. Lucas? Esse cara, né? O arquitetão por toda a Carol. A gente está E atuo na pastoral de ministros como ministra da Eucaristia. Meu nome é Karina, participo do Ministério de Música e da Pastoral da Colina. Meu nome é Juliana, sou catequista de Crisma na comunidade e ajudo também no Ministério de Música. Eu sou Fernanda, participo do Ministério de Música e também da Pastoral das Artes. Oi. Meu nome é Bruno, participo aí na paróquia como agitador e do catequese de Cristo. Então, para a gente chegar Vocês já falaram. ao ponto que nós queremos, que é discutir o papel anual, eu acho que vale a pena nós conversarmos sobre a história, um pouco da história do movimento jovem na nossa paróquia. Alguém consegue lembrar um pouco o que fazer? Ajuda nós? Eu lembro assim, do começo que a gente começou com a pastoral universitária. Eram um pouco jovens, eu participava também, eu era mais novinha, não estava ali na faculdade ainda, mas eu participava. E depois veio. Foi a pastoral das artes? Foi o coral. Foi o coral. Depois veio a pastoral das artes. Então, agora nós devemos refletir qual é o atual papel e o espaço que o jovem tem na nossa igreja. Aonde ele está atuando, em quais lugares, em quais comunidades, pastorais, movimentos da nossa igreja, que é muito rica. Alguém pode começar? Aqui na nossa paróquia, como tem poucos anos de fundação, né? O padre, quando o primeiro pároco, ele sempre incentivou a juventude. Então a gente começou a participar de tudo. Assim,
tinha um grupo de oração, mas aí do grupo a gente foi para as pastorais de catequese, foi para a pastoral da acolhida, a pastoral das artes, tinha também o coral, como a Jaque falou, que foi o incentivo para a gente mesmo estar em oração, se comunicar com os jovens, chamar mais jovens. Então, por isso que hoje a nossa paróquia é tão rica de jovens que atuam na igreja. Todo mundo tem uma função, né? É difícil encontrar um jovem que está assim, presente com a gente, que não tenha nenhuma pastoral assim, que ele segue, que ele participe. Pela graça de Deus, todo mundo está inserido. Acho que essa dinâmica da nossa paróquia é bem interessante, né? Um pouco diferente do que acontece em outras paróquias. Né? A gente tem um jovem bem ativo, que a graça de Deus permaneça, né? Mas a gente tem que incentivar também com todos os outros projetos, né? Tantas coisas que a gente tem que ir fazendo. Eu lembro que uma vez, numa das reuniões, assim, eu não lembro muito bem assim, mas foi bem falado que aqui em Vargem Grande, a paróquia Frei Galvão tem uma graça muito grande, porque a juventude conseguiu se inserir em diversas pastorais que às vezes tem um foco assim mais voltado para pessoas mais adultas, como é o caso da pastoral da saúde, por exemplo, aqui que nós, mas assim, mesmo tendo perfis diferentes, assim, as pastorais, sempre tem aquele jovem que abraça a causa junto com os outros membros, e eu não lembro alguém que dizia que isso é muito belo ver na nossa juventude aqui, né? Que mesmo não importa o servir, aonde quer que você esteja, então tem o jovem, né, atuante, assim. E acredito que isso incentive muito, tanto nós, jovens, que já somos participantes, mas aqueles que não participam, porque veem a gente engajados em outras pastorais. A gente tem até o testemunho do Michael, que uma vez vendo a Carol no dízimo e ajudando ela, se interessou e se engajou na pastoral do dízimo, levando aquilo como um orgulho mesmo, né? Então, assim, a gente vê que essa atuação ela é bem importante para a nossa paróquia, assim. E até mesmo os outros paroquianos, assim, que veem a alegria da gente estar engajado nos projetos. Muitos jovens também, uma turminha aí que está vindo da Crisma, né, uma turminha que está vendo o testemunho de outros jovens participantes. Eles vêm com essa sede de também poder se doar, de também trabalhar a serviço do Senhor, a serviço da igreja, né? E é interessante a sede que eles mostram de interesse nos retiros, né? Que eles se entregam mesmo e querem sempre estão sempre dispostos, né? Eu acho que é até uma ideia para a gente estar pensando em colocar um retiro que possa apresentar as pastorais para esses jovens, que eles possam se interessar e ser um caminho já. O retiro pode ser o caminho desse interesse para cada um e ele, naquele que eles se identificarem mais, ele poder atuar futuramente. Alguém mais? Então alguém mais queria falar sobre o papel atual? Também na paróquia a gente tem um movimento novo sobre o querigma, que é a questão do anúncio mesmo, a criação de células, grupos de viventes, de oração mesmo. E a gente já teve 2 edições do querigma e tem muitos jovens inseridos no querigma, né? E aí cada um numa célula, cada um na perseverança, né? Isso é muito bonito também de ver. O querigma é a forma que é ministrado o retiro, tudo, é algo assim que chama muitas pessoas, que conseguem resgatar os corações mesmo. Então a gente conseguiu ganhar também jovens através do querigma, que é uma realidade nossa hoje. Igual esse ano também vai ter o querigma, outra edição, e também vai ter uma edição especial de jovens, que também vai ser um incentivo, acho que fundamental para mais jovens começarem a se interessar mais pelo amor da igreja, porque o querigma é bem forte nisso. Acho que agora nós podemos pensar também, discutir em quais pastorais, movimentos da nossa igreja que o jovem poderia inserir, que hoje no momento
não está. Nossa igreja, nossa música ela é muito rica de pastorais. E os jovens ainda não se engajaram em algumas. Alguém poderia falar o que pensa, o que acha quanto a isso? Eu vejo a minha mãe, ela participa, né, do apostolado da oração, e nos encontros, alguns momentos deles, eu vejo que não tem a presença dos jovens lá, né? Acredito que essa pastoral de oração, que é tão forte, tão importante, seria um caminho para os jovens que estão vindo aí com essa sede de oração para estar contribuindo e rezando pela igreja. Mais alguém? Bruno? Também nós temos que pensar. Tem mais um. Claro, Da pastoral não, movimento, o ECC. Porque muitos dos nossos jovens estão casando, né? Tem uns já casados, né? Então eles poderiam estar participando, né? E depois trabalhando. Então, primeiro é o retiro, depois participar, né? Trabalhar. Acho que seria um lugar bom também. Eles querem ser. E agora a gente tem que pensar. Mais alguém? Como a gente tem uma paróquia no norte e os jovens já estão inseridos, é um pouco difícil a gente querer colocar mais em algumas outras paróquias, por isso que a gente não consegue pontuar tanto. Mas é que precisa trazer novas pastorais, novos movimentos, né, para a nossa paróquia, para que a juventude se espalhe mais. Hoje a nossa realidade fica difícil, né, porque todo mundo já é de cada pastoral, de cada movimento aqui, né. E também, agora nós temos que ver, por quê? Muitos jovens nós sabemos que não estão na igreja. Como que nós poderíamos promover esse retorno? E também o que a gente pode, tem um plano de ação, para que se aumente a atuação juvenil na nossa paróquia. Como que a gente pode fazer isso? Bom, eu acho que o primeiro passo, né, nem sendo um plano de ação em grupo, mas acho que o plano individual de cada um é o próprio testemunho que a gente dá, né, tanto na rua, com os vizinhos ou na faculdade. Então eu acho que um jeito muito bom de chamar os jovens para a igreja é o testemunho, de levar a nossa alegria, a nossa fé, para que eles vejam que a gente está na igreja, não é uma coisa sacrificante, que a gente está perdendo tempo, mas é um lugar que a gente encontra alegria. Então acho que o testemunho deve ser um plano de ação individual de cada um para poder chamar esses jovens, que eles possam ver realmente o Cristo em cada um de nós que aqui já estamos servindo, e em cada pastoral, em cada comunidade. Complementando o que a Carol falou, né, a questão do que São Francisco disse, né, que a gente é o único, pode ser o único evangelho para alguém, né, na vida. Então, sendo mesmo um testemunho, né, de ser o único evangelho na faculdade, na sociedade, dentro de um mercado, num açougue, numa festa, em tudo, em qualquer lugar, ser evangelho puro, mesmo verdadeiro. Assim a gente vai conseguir resgatar os corações, né? Eu tenho uma ideia, tanto que eu andei aplicando com os meus pequenos já, para eles se engajarem desde pequenos. Eu pensei em convidar eles, já convidei, para eles irem para a Pastoral das Coroinhas, que eles estão cuidando agora a partir de 5 anos. Né? Aí eu já peguei o nome deles, passei para a Fernanda, né? E eles falaram que vão vir na próxima formação, né? É um jeito que eles estão começando a se engajar. Né? Porque eles mesmos falaram, quando eu vou na igreja, eles começam a imitar, né? Vai ser o padre, vai fazer uma leitura. Então você vê que eles, desde pequenos, já querem se inserir nessa, né? Estão trabalhando na igreja. Aí eu expliquei para os outros que têm tudo. E uma das pastorais também, assim, que acaba trabalhando bastante esses jovens que estão chegando e muitos outros que estão por vir, pela graça de Deus, né, se assim nos confiar, é a Pastoral das Artes, que tanto tendo trabalhos voltados para a arte, pensa também na vida espiritual desses jovens, porque a gente vê ali que, às vezes, a faixa etária que eles se encontram
muitas vezes já passaram da primeira comunhão e não estão ainda na idade de ir para o crisma, então acaba sendo ali, né, uma ponte, né, de perseverança para o jovem continuar dentro da igreja, nos trabalhos. E por ser uma pastoral que traduz muito a alegria através da arte, assim, todos nós, né, pela graça, a gente tem os dons ou de pintar, ou de cantar, ou de dançar, ou de interpretar, acaba sendo mais um atrativo também para esses jovens que estão chegando e que vão vir ainda, né? Então, eu vejo assim que a pastoral das artes também é trabalhada, né, dessa forma, com esses dois pilares da arte e da espiritualidade, também é uma pastoral que favorece muito, né, para a nossa vida juvenil. E também eu penso assim, nós já estamos amadurecendo a ideia de fazer um retiro para os crismandos, né, de que eles possam encontrar uma pastoral. Nossa igreja é muito rica e eu acho que nós devemos abrir as portas para esses jovens, que eles conheçam, se apaixonem por alguma pastoral, que eles se engajem, né? Então, porque senão a gente sabe que após receber o sacramento muitos saem, que não acontece essa saída. Então eu penso que com isso vai aumentar o papel do jovem. Os jovens vão estar mais inseridos em todas as pastorais, a partir do momento que ele conheça. Então, o jovem também atua na pastoral de comunicação, que é praticamente só o jovem assim, que atua, porque mexe com tecnologia, uma coisa mais nova para quem já está mais tempo na igreja, então a maioria é jovem. Tem outros também que participam. Tem a pastoral da Colheita também, que começou com a missa, todas as missas no domingo à noite, era voltada para o jovem servir. Então tinha muitos jovens atuando, porque eles cuidavam da parte da liturgia, toda a parte litúrgica da igreja, a pastoral da acolhida. Daí com isso foi surgindo novas pastorais, pastoral das artes também, e aí os jovens foi indo, né, para outros movimentos, outras pastorais, né, algo que também pode divulgar e retornar isso, porque acho que no segundo domingo vai voltar, né, a parte litúrgica, os jovens atuando de novo. E acho que é isso. Alguém mais? Um pouco atual? Entra aí também a questão de servir, né? Não só como na acolhida, na pascom, mas também como acólito, né? Servir ao altar. Porque é uma forma de chamar a atenção dos jovens, né? Que chama a atenção mesmo, porque eles veem a gente fazendo e vem aquele desejo de fazer também, né? Então, é uma forma de você se aproximar mais com Deus e ter esse contato, né, com o altar. A gente também tem a renovação carismática, né, os jovens, o Ministério Jovem que está querendo implantar esse ano o grupo, o Ministério, para fazer um grupo de oração jovem aqui na paróquia. A gente está vendo como que vai ser tudo, mas é um plano que já está no gatilho para ser administrado. Foi. A gente está pensando em continuar com a segunda, ter a segunda edição do Retiro Teens, que foi um retiro que nós, jovens, mais velhos, fizemos para os teens, que é até 18 anos, mais ou menos, e deu muito certo, graças a Deus, temos um fruto aqui presente, né, daquele retiro, e realmente deu muitos frutos, e por isso que a gente está pensando em ter essa segunda edição esse ano, né, para a gente fazer. É um retiro bem dinâmico, né, várias atividades, palestras, gincanas, e foi uma coisa bem gostosa, né, e quem trabalhou, eu acho que se divertiu mais ainda do que quem estava participando, né, e realmente deu frutos para os dois lados, tanto para quem trabalhou quanto para quem participou. É uma forma também de colocar o jovem da catequese em ação, né? Porque a gente tem muita gente na crisma e na primeira Eucaristia, também em segunda etapa, que é essa primeira Eucaristia. E aí eles ficam meio assim, vê todos os jovens participando, mas e não vê eles, né, menores. Aí é um incentivo para eles participarem, né? Por isso que a gente vai manter a mesma dinâmica do retiro.
meninas vão para algum lugar, né, partilhar sobre coisas de meninas, dificuldades, alegrias, os meninos também fazem isso em um outro determinado lugar. E tem dado bastante resultado aqui na paróquia, a gente tem conseguido, com as experiências uns dos outros, melhorar na nossa vida, né, na igreja, e também isso já atraiu algumas pessoas para estarem com a gente, né? Então foram um dia de partilha, escutaram como que é o nosso dia a dia na igreja, que não é fácil, mas que vale a pena, e decidiram também experimentar. Então é uma coisa que a gente quer dar continuidade, porque a gente tem certeza que pode gerar muitos outros frutos, assim, igual o Teams, que a Jaque disse, está gerando. Já tem casos já nessas partilhas de jovens que pela primeira vez foi hoje participa, já está atuando em algumas pastorais nossas. Então, ao conhecer a gente, trabalhando assim, que a gente vive às vezes as dificuldades, a pessoa acaba se inserindo na igreja também. Mais alguém? Isso. Então, mais alguém? Não? Mais uma ideia do que nós podemos fazer para ampliar a atuação do jovem na nossa igreja? Não dúvida, vocês estão pensando também novas ideias, propostas. Vai ser para pensar depois. Bom, que imitação. Sim, pensando a curto e longo prazo, também todo mundo junto aqui, nós criamos o projeto R, que é de trazer os jovens, mantê-los dentro da igreja com ações recreativas, espirituais e sociais dentro da igreja, com vários encontros. E é isso. Não, então, cortou da hora, né? Agora a gente vai fazer uma ideia, uma sugestão que nós podemos fazer para ampliar a atuação do jovem na nossa igreja, cada vez mais ele está inserido. Bruno está pensativo. Não, vai de propósito. Pensando. Não, alguém, se alguém quiser falar, pode falar também, gente. Eu não estou conseguindo raciocinar muito bem. Tá muito. Aqui na paróquia, um pouco antes, na paróquia não, nas comunidades, um pouco antes de ser paróquia, tinha um encontro de juventude numa casa de retiro, que hoje faz parte da paróquia. E as pessoas que organizavam chamavam, né, alguns jovens, e tinha todo sábado, era a cada 15 dias, a gente não tem um processo para saber direitinho. Mas tinha muitos jovens, mas aí não teve perseverança, então os jovens que iam, muitos hoje não fazem parte da igreja, e muitos estão também, né? E a gente tentando voltar à origem, né, no recomeço daquilo que foi o começo da paróquia, o começo da juventude aqui, a gente está tentando voltar com alguns encontros como era antigamente, assim, no começo, né? Igual o encontro na casa de retiro, encontros após a missa da noite para a gente rezar, adorar Jesus, né? Que isso a gente viu que deu muito fruto. A gente, a maioria daqui é fruto disso, né? Desse momento de adoração, desses encontros na casa de retiro, nem que fosse só para comer um lanche, ou só para brincar, tirar sarro do outro, brincando mesmo. Mas foi assim que a gente ganhou essa amizade, né? Que hoje a gente é muito amigo. Então a gente está aí com um projeto, né, de inovação para tudo isso. A gente estruturou tudo junto. Projeto? Hã? Você pode explicar melhor o projeto para nós? Vou explicar. Não. Não. Bom, a ideia nós tivemos então foi do projeto R, e estávamos fazendo na casa de retiro atividades espirituais,
criativas, sociais, e resgatar tudo aquilo que um dia a gente perdeu por causa do pecado. E a gente, através disso, fazer um plano de curto e longo prazo. Não somente visar os jovens que hoje estão na igreja, mas os muitos que estão por vir, que um dia estarão à frente da nossa igreja, zelando por ela, porque a nossa igreja é muito rica. Mais alguém? E aí, para dar um exemplo do que é o projeto R, cada um começa falando uma palavra com a letra R, né? Vou começar, como vai começar? Renovação, Reavivar, rezar, Here, Revolução.